noite com mais um programa do Casal SPFC no ar. Mais uma semana pós-vitória e alegre para nós, para esse casal que tanto torce para esse time do coração, esse São Paulo, né, meu amor? É isso, São Paulo Futebol Clube se reabilitando num Campeonato Brasileiro difícil, complicado. Para o São Paulo, complicado porque deixou muitos jogos para trás a desejar, perdeu inúmeros pontos, mas um campeonato complicado também para todos os participantes do Brasileirão. A disputa é quentíssima, acirrada, rodada a rodada, diversas coisas podem mudar. Então, assim, é muito importante ver o desenvolvimento de cada time e a situação em qual cada time, o momento e a situação em que cada time se encontra. Então, assim, é importante saber analisar o campeonato como um todo, né? Claro que a disputa acontece rodada a rodada, mas é importante saber analisar o campeonato como um todo. E isso mostra, né, vamos dizer, para o nosso lado aqui, mostra que o São Paulo ele soube se remontar rapidamente. Eu, particularmente, logo quando o Dorival chegou, falei que seria uma prova de fogo para o Dorival, que seria muito complicado dele encontrar rapidamente as peças, até porque o São Paulo tinha acabado de trazer várias peças novas e ele soube segurar a panela de óleo quente, ele soube esfriar, acalmar as coisas. Claro, teve dificuldades porque nenhum técnico, né, é mágico. Então, assim, devido a essas dificuldades, você pode analisar de diversas formas. Claro, o São Paulo não tem um entrosamento sublime, não é o time que mais tem posse de bola, que mais ataca, que mais chuta, que menos toma gols no campeonato, não é. Mas soube reverter uma situação que estava muito ruim, que assim, levaria o São Paulo ao rebaixamento certo. Então ele começou a reverter essa situação e o momento em que o São Paulo se encontra é realmente um momento de recuperação, um momento de ascensão. E isso, claro, né, tem muita participação dos jogadores, mais participação ainda da torcida, que é o que todo mundo falou aí sobre essa última rodada. A torcida do São Paulo mais uma vez dando show. Só que, cara, tem também o dedo do técnico, tem também o cara saber reconhecer que as peças certas ali, quem é que tá dando resultado para ele, e manter esses caras jogando, manter esses caras motivados a buscarem resultados melhores para o time. Então, assim, temos que elogiar cada um de acordo com a sua parcela, mas também não podemos deixar de perceber a diferença de adaptação rápida que o Dorival conseguiu ter dentro de uma situação num clube onde estava tudo indo para o caminho contrário, né? Concordo com você. O Dorival, né, a gente tem que bater palmas para ele agora, porque é muito fácil você criticar quando o técnico chega e não consegue logo dar o resultado, né? E o São Paulo, querendo ou não, vem fazendo um segundo turno muito melhor do que o primeiro. Tudo bem, ele chegou um pouquinho antes do segundo turno, né, o Dorival, mas vem fazendo aí um segundo turno bom, né? Que se não fosse esses resultados que o São Paulo está tendo agora contra o Cruzeiro no primeiro jogo, a vitória contra o Vitória fora de casa, antes do primeiro turno acabar, vitória contra o Botafogo fora. Então, assim, são resultados importantes que estão deixando o São Paulo um pouquinho, respirando um pouquinho mais aliviado, mas ainda com a preocupação de ter que vencer ainda para alcançar aqueles pontos, né? É isso mesmo. Eles falam que são os 46 pontos, né? A gente está com agora 35 pontos? Isso, 34 pontos. 34 pontos. Então faltam 12 pontos para a gente alcançar. E eu acho que a gente consegue, né? Em 10 rodadas aí que faltam 4 vitórias, né? Que seja 3 vitórias e 3 empates nesses jogos, eu acho que a gente consegue, pelo que o Gustavo está falando, pelo que os jogadores estão mostrando em campo, pelo que o técnico está também mostrando e pela nossa torcida, né? Claro. É um fator muito importante aí a nossa torcida nesse momento. Então, é claro, como você mesma frisou agora, entendeu? Muitas vezes o desempenho do time não é sensacional, até o que eu estava falando no começo do programa. Mas a busca pelo resultado, a vontade de cada um, isso pode fazer a diferença nesses momentos tão delicados, tão decisivos, em que cada detalhe gera o resultado. Então, poxa,
Assim, muitas vezes, como por exemplo nesse jogo contra o Cruzeiro, tivemos uma situação adversa no placar dentro da partida, né? Tivemos atrás do placar, tomamos a virada do Cruzeiro dentro do Morumbi lotado. Pô, o jogo de ontem contra o Atlético Paranaense não foi diferente também. O Atlético Paranaense saiu na frente, então tivemos também com a situação adversa do placar. E esses jogadores souberam manter a calma e acreditar, confiar uns nos outros, assim, né? Ter aquele choque de realidade para falar, não, pô, peraí, não vai ser tudo que a gente fez que vai por água abaixo agora, entendeu? Agora é a hora da gente mostrar. E isso foi importantíssimo ontem, foi fundamental na vitória. Por exemplo, vamos citar muitas vezes aqui o Cueva ainda nesse programa, mas, cara, quem assistiu o jogo viu. O primeiro tempo ele não estava com desempenho bom e no segundo tempo a gente viu um outro Cueva. Então, assim, tudo isso mostra a capacidade que cada um desses jogadores tem de se recuperar mesmo numa situação adversa. Eu acho que essa questão da situação adversa foi um dos jogos que mais importantes, no meu ponto de vista, foi esse contra o Atlético Paranaense, porque não era o que estava acontecendo, né? Que a gente saía na frente, né? Igual a gente saiu contra o Cruzeiro, igual a gente saiu contra o Palmeiras e tomou depois a virada. Contra o Cruzeiro a gente tomou a virada e depois conseguiu reverter de novo. Mas foi um jogo que a gente saiu atrás do placar. É verdade. Então, se você pegar no campeonato inteiro, eu não me recordo de um jogo que a gente tenha saído atrás do placar e virado. Agora precisa pensar, mas assim, dessas últimas rodadas, não teve um jogo que o São Paulo saiu atrás e conseguiu virar. Né? Teve jogo que a gente levou empate contra o Coxa, contra o Fluminense, na época que estava o Rogério. Então, assim, não me recordo de ter um jogo que tenha virado nas condições que o São Paulo tá, com essa pressão que o São Paulo tá. O São Paulo tinha voltado para a zona, era ali o último, né? Uhum. Não o último de baixo, era o último ali da entrada da primeiro, zona. Né, da zona de rebaixamento, isso. Né? Tava em 17º. 17º, e a gente... O São Paulo estava sob pressão, né, ainda. Total. Então precisava da vitória de qualquer maneira, para pelo menos dar uma respirada. Sim. E não era um empate que, o empate tirava a gente da zona ali no sábado, né? Vai saber depois o que ia acontecer no domingo. Claro. Então foi um jogo que mostrou, assim, frieza e mostrou, eu acho que a qualidade dos nossos jogadores. É verdade. Isso você Porque a gente viu, né, cada um em campo ali, foi o que o Gustavo falou. O Cueva não se mostrou bem no primeiro tempo. E depois do São Paulo tomar um gol, conseguiu jogar a bola e dar as duas assistências que foram ali fenomenais para os 2 gols que saíram. Uhum. Então foi incrível. Não, isso você tocou num ponto importantíssimo, porque a qualidade de cada jogador reflete também isso que você estava falando anteriormente, que é o quê? O São Paulo não sair atrás, o São Paulo... às vezes fazer um gol numa partida e depois tomar a virada e não conseguir se recuperar e não ter o resultado positivo. Exatamente. Ou o São Paulo tá ganhando por 2 gols de diferença, por exemplo, como foi o jogo contra a Ponte Preta, e deixar a Ponte Preta buscar o empate dentro do Morumbi. Então, assim, a qualidade dos jogadores por diversas partidas no ano mostrou com que o São Paulo conseguia se defender, tinha segurança para se defender, tinha uma boa técnica, né? Uma boa qualidade técnica para realizar os gols e às vezes ou por uma distração ou por achar que o jogo está resolvido, acabava sofrendo os gols. Então isso mostra muito o que você falou sobre a qualidade de cada jogador, entendeu? Foi essa qualidade refletiu nisso que aconteceu ao longo do ano. E por muitas vezes o resultado não veio. Agora, a situação que está acontecendo agora mostra um pouquinho diferente. Mesmo tendo os mesmos jogadores com ótima qualidade técnica, às vezes os jogadores estão fazendo tudo certo e o resultado não está vindo. Precisa de um estímulo a mais ou precisa de um momento adverso para o resultado acabar vindo. Isso, na verdade, foi o que aconteceu na partida de ontem. Então, assim, é muito importante o São Paulo... na partida de sábado. É muito importante o São Paulo realmente realizar os resultados, conquistar a vitória, mesmo numa situação onde essa qualidade técnica não está prevalecendo a ponto do São Paulo
sair na frente do placar. Exatamente. Então isso é o que vem dando a tônica desse campeonato, mostrando que às vezes times que não merecem estar na situação que estão ocupando posições ou embaixo ou em cima da tabela, entendeu? Verdade. Então, assim, esses detalhes é que fazem os resultados e que fazem a colocação dos times do campeonato. Então, Exato. Isso é importante. É importante, mesmo não estando no momento, o resultado vir. Exatamente. E me corrigindo aqui, eu falei no comecinho que o São Paulo empatou contra o Coxa, contra o Coritiba, e não foi. O Gustavo falou agora, foi contra a Ponte Preta, era o jogo que eu tava falando. Que fez. E o Coxa foi a derrota, inclusive, derrota, num jogo que o São Paulo também, mais uma vez, mostrou mesmo. Com os seus jogadores, exime a qualidade técnica, várias chances de gol, posse de bola, porcentagem positiva em acertos de passe, números favoráveis. Abrimos 2-0, né? Contra a Ponte. Contra a Ponte, não, mas estou falando no jogo contra o Coritiba. Contra o Coxa, eles abriram 2-0, né? Então, sim, e nós fizemos o gol no final. Mas assim, o que eu tô querendo dizer assim, mesmo num jogo contra o Coxa, onde nós estávamos com todos os números a nosso favor, querendo dizer que era pro São Paulo ter vencido aquela partida, entendeu? E mesmo assim o São Paulo saiu derrotado da partida, entendeu? Então, por muitas vezes o futebol ele tem isso. Se as chances criadas não tem o resultado esperado, gol, ou do outro lado também você não consegue tirar as bolas, você acaba mudando o resultado da partida. E falando nisso que você está falando agora, né? Exatamente isso que a gente viu no sábado, porque o São Paulo chegou quantas vezes no gol? Quantas finalizações no primeiro tempo? Então, se não me engano, 20 finalizações. Eu não sei se as 20 finalizações foram exatamente no primeiro tempo. Eu sei que no segundo tempo, com 1-0 pro Atlético, o São Paulo já tinha tido mais de 20 finalizações e o Atlético estava mandando no placar, estava com 1-0. O Atlético. Então, sim. É isso que a gente fala. Não adianta, né, ter tanta posse de bola, tantas chances de gol, você não consegue finalizar. E a gente teve o nosso querido Prato, né? Que depois de 11 rodadas abriu o placar. Vale o destaque pro hermano artilheiro, matador, como a torcida gosta de falar, porque ele estava merecendo esse gol. Já há muitas rodadas que ele estava ajudando o São Paulo de todas as formas, contribuindo. E, o gol, assim, pro atacante é o momento mais especial, né? Então, vale o destaque para ele. Mais uma vez, se dedicou muito. No primeiro tempo teve algumas chances também. Mas no segundo tempo, o momento que saiu o gol ali, você conseguiu ver na expressão dele que, ele tava ali precisando botar para fora e, ele comemorou meio que sozinho ali, olhou na cara do Dorival, depois abraçou bem o Rodrigo Caio, mas assim, dava para sentir que ele ficou fortalecido com o gol e que o gol e que o gol foi também de uma forma coletiva, né? Claro, a tacada de sinuca ali do Cueva para ele foi uma bola espetacular, mas se você não tem todos os jogadores ali posicionados puxando a marcação, ele não consegue fazer a diagonal que ele fez ali e entrar dentro da área para poder receber livre e de primeira meter a bola pro gol. Então, assim, foi um gol bonito, de jogada trabalhada do São Paulo, construída de maneira coletiva. É isso aí. Quem está assistindo o nosso programa ao vivo pode participar da nossa enquete que a gente pergunta: qual foi o jogador de destaque da partida da vitória contra o Atlético Paranaense? É só mandar o WhatsApp para 011 955002723. É só mandar quem foi o jogador e por quê. Deixa o seu nome aí no nosso WhatsApp, que daqui a pouco, um pouquinho mais pro final do programa, a gente vai comentar dos jogadores, quem foi o destaque, se foi o Cueva, que deu 2 assistências para gol, se foi o Prato, que estava 11 jogos sem marcar, foi o Hernanes, foi o Michael Suel, que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor também, né? Legal. Que lindo, né, Michael Suel? Entrou ali no segundo tempo, também merecido, né? Não, a participação de todos os jogadores envolvidos ontem, mesmo os que não entraram, que estavam no banco ali, dava para ver que os caras estavam ligados o tempo todo na partida. Uma hora eu vi ali, deu para reparar do banco ali o Shailon gritando. Cara, é muito legal, é muito importante. Isso faz com que a torcida São Paulina tenha ainda mais força para torcer, sem dúvida. E eu acho que a rodada, num geral, foi boa pro São Paulo, né? Porque o Avaí perdeu, né, pro Fluminense no domingo. A gente teve o Coxa também, o Coritiba, que também perdeu pro Grêmio, né? O Bahia venceu o Corinthians, mas não tem problema, o Bahia venceu o Corinthians, tudo bem.
O Vitória joga agora segunda-feira contra o Santos, né? Vai torcer também pro... Vamos ver, né? Como é que vai a rodada, pro Santos ir bem e tal. Sim. E Chapecoense também perdeu, né? Pro Flamengo. Então Sim. foi uma rodada favorável pro São Paulo, né? E pro Fluminense também, que venceu. Agora os dois jogam quarta-feira. Se fosse uma rodada desfavorável, talvez o São Paulo não estivesse ocupando a posição que está. Poderia até estar ocupando uma posição um pouquinho pior, mas não estaria na zona do rebaixamento. E eu acho que isso é o que mostra a importância do torcedor são paulino para o time. Por quê? Porque por muitas vezes a sua posição pode mudar por causa dos outros. Mas o fato do seu resultado final, esse fato só é construído por causa do seu time. Então, assim, o São Paulo, para estar na Série A em 2018, ele só depende dele mesmo. Então, o torcedor tem que fazer o seu papel torcendo para o São Paulo. É isso que eu, Gustavo, faço, é isso que eu, Gustavo, prezo. Eu acho que, assim, os resultados ao lado podem favorecer ou podem prejudicar, mas se o São Paulo fizer o seu papel, vencer os seus jogos, tiver uma sequência positiva, como, por exemplo, antes da derrota para o Atlético Mineiro, vinha tendo 4 jogos ali sem derrotas, isso vai gerar um resultado muito positivo para o São Paulo no final. Então, o mais legal é isso, é poder ver o São Paulo bem, o São Paulo ganhando seus jogos, o São Paulo enfrentando os seus adversários de igual para igual. E sempre foi assim, o torcedor que é São Paulino conhece essa camisa, conhece esse clube, conhece esses jogadores, conhece esse estádio. Então, tem que continuar sendo assim. Você vai enfrentar um Atlético Goianiense ou um Santos, você vai enfrentar de igual para igual os dois times, entendeu? Você não vai, vamos ficar mais protegido porque é clássico, é contra o Santos está disputando o título. Não quero saber o que o Santos está disputando, eu quero saber o que o São Paulo está disputando. Então, São Paulo vai entrar para vencer, seja contra o Santos ou seja contra o Atlético Goianiense. É isso aí. E um fator bom também que eu achei pro São Paulo, é claro que é muito bom jogar no Morumbi, mas o São Paulo ele se dá bem no Pacaembu. Né? Ele tem um histórico bom ali no Pacaembu, então estreou, né, entre aspas, ali no ano, né? Acho que essa temporada foi o primeiro jogo no Pacaembu, né? Eu não lembro se teve algum jogo no Paulista, mas do Brasileirão acho que... Eu lembro só esse jogo. Sem dúvida foi o primeiro jogo. Serão mais 4 jogos, né, que São Paulo vai ter aí no Pacaembu, então começar com uma vitória também no estádio novo aí no ano... Importante. É importante porque já dá aquela, nossa, porque né, se começa perdendo já não é legal. Uma coisa que eu queria conversar com você, que a gente falou bastante, depois da derrota contra o Atlético Mineiro, que a gente não fez o programa, né? O programa é só hoje, não deu para falar. A gente percebeu muita diferença em campo. É verdade. De um time de quarta-feira para o time de sábado. O que você acha? Assim, você acha que foi a falta de jogos? Porque, no meu ponto de vista, até a gente conversa bastante disso, né? Eu acho que o time, quando ele fica muito tempo sem jogar, igual foi no caso 12 jogos, eu acho que perde aquela toada que vinha tendo. Você acha que isso faz assim, diferença ou não? Muitas vezes a torcida ou as pessoas percebem a diferença de um time ou de outro por conta também do resultado gerado, entendeu? Assim, eu não consigo atribuir a derrota para o Atlético Mineiro por uma postura diferente da que o São Paulo teve contra o Atlético Paranaense, entendeu? Para mim, não foi isso que aconteceu. Para mim, o que aconteceu foi que, aquele dia, os jogadores não conseguiram impor exatamente o que eles precisavam. Tiveram algumas peças também que estavam no time que não tinham, por exemplo, o Jonathan Gomes, que eu já falei aqui, já citei algumas vezes, eu acredito que ele não está no momento de entrosamento com esses jogadores a ponto de ser titular. E o Cueva não estava, né? E o Dorival preferiu... Então, o Dorival preferiu usar o Jonathan Gomes como titular porque o Cueva não estava. Poderia ter usado outro jogador e o resultado ter sido o mesmo. Exatamente. Ou poderia ter usado outro jogador e o resultado ter sido outro. A gente não sabe. A gente não sabe. Agora, sim, o fato é que não é um jogador que muda o resultado, entendeu? Então, assim, eu prefiro acreditar que as coisas não deram certo para o São Paulo naquele dia. E eu acho que, assim, o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de fazer 3 pontos a mais ou pelo menos evitar com que o Galo fizesse os 3 pontos. Porque o Galo teve um bom volume de jogo em cima do São Paulo naquele jogo, porém o Galo também errou muitas coisas no primeiro tempo. Você via muitas jogadas erradas,
passes errados. Chegou bastante ao gol, mas também chegou ao gol, fazer, tudo bem, meteu 2 bolas na trave, mas assim, você via que parecia um dia que as coisas não iam dar certo pro Galo. E assim, fez o gol também de pênalti, que também é uma coisa que, né, vamos dizer... Pênalti até ali meio duvidoso. Pode ser duvidoso, pode não ser e tal, poderia não ter feito também. Então, assim, para mim, o São Paulo deixou a desejar nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o São Paulo superou as expectativas. Por quê? Porque no primeiro tempo, as coisas estavam dando tudo certo pro São Paulo e mesmo assim o São Paulo não tinha resultado. E no segundo tempo, quando a situação se tornou adversa e todo mundo tinha certeza que não ia acontecer mais nada e que o São Paulo estava pronto para perder um jogo e se manter na zona do rebaixamento, a coisa muda de figura e eles conquistam o resultado em 2 jogadas isoladas dentro do segundo tempo que, cara, ninguém imaginava que pudessem aparecer essas chances, essas oportunidades, porque o Atlético Paranaense estava muito bem montado, muito bem fechadinho, sabendo marcar bem o São Paulo, entendeu? Então, assim... Isso às vezes acontece no futebol. Num dia em que o outro não tá tão bem, mesmo assim ele consegue resultado. E num dia que você não tá tão bem, você também consegue resultado, entendeu? Futebol é assim. Sábado à noite chuvoso ainda, né? Com chuvas ainda começa a ficar mais desesperado. Você fala, nossa, aí que a bola não vai rolar, não vai entrar. Porque o São Paulo, a maioria dos gols que você vê no ano são de jogadas trabalhadas, né? E para você fazer a jogada trabalhada com bola no chão, é muito melhor que você tenha um campo, um dia bom, sem chuva, grama bem carpida, tudo redondinho para a jogada sair mais fácil. Mas, cara, mesmo com toda a situação adversa, às vezes é possível também conquistar o resultado e gerar as jogadas, né? Que foi o que o São Paulo conseguiu fazer. É isso aí. Não se esqueça que a gente está fazendo uma enquete. Qual foi o destaque? Quem foi o destaque em campo contra o Atlético Paranaense? Mande WhatsApp pra gente no 011 95500 2723. Mande o nome, de onde você é, que a gente vai comentar aqui daqui a pouquinho. A gente vai falar um pouquinho também do Kaká, bem breve assim, né? Porque estão falando aí que ele pode voltar em 2018. O que a gente acha do retorno dele? Bom, não é difícil falar, né? Mas daqui a pouco a gente fala. Não é difícil falar do que a gente acha do retorno do Kaká, né? Pra mim e pra você que começamos a página do Instagram do Casal SPFC com o retorno do Kaká em 2014, no dia da apresentação, que foi exatamente o dia que começou a página, nós somos suspeitos para falar sobre o retorno do Kaká. Né? Então a gente vai falar um pouquinho da enquete do Kaká mais para frente no programa. E agora, vamos assistir os gols do jogo de sábado? Vamos lá! Arrepia, né? Emocionante. Nossa, dá vontade de ver e rever 480 vezes cada gol, porque isso Não dá pra saber o que é melhor, se é a assistência do Cueva, se é o golaço do Prato, se é o Michael Suel fazendo o gol pela primeira vez. Nossa, que maravilhoso. Não, tudo foi emocionante e tudo foi, como eu falei, né, assim, acima, né, eles superaram a expectativa do que poderia ser esse jogo, porque 2 assistências do Cueva, né, a torcida ainda anda meio de orelha quente com o Cueva. O gol do Prato, 11 jogos sem marcar, o cara vai e faz um gol desse onde nós estamos perdendo de 1-0. Né, e o Michael Suel, cara, pô, o Michael Suel, o cara fera, ele é muito merecedor, assim. Pô, ouvi várias pessoas hoje, amigos, cravando que ele tem que jogar no lugar do Lucas Fernandes. Eu não sei se ele tem que ser titular no lugar do Lucas Fernandes, mas que ele é um baita jogador, isso não tem como negar, gente. Esse cara é fera e ele é muito merecedor de vestir essa camisa. Eu vejo assim, também, alguns torcedores às vezes não gostam, né? São um pouco tradicionalistas, reclamam do fato do jogador ter tirado a camisa na hora de comemorar um gol, mas, cara, quem joga bola, entende o cara, porque o cara, a superação que o cara teve
que ter para poder se recuperar de uma lesão, todo o trabalho que ele fez para poder voltar a jogar bola, sabe? E o cara chega nesse momento e faz um gol desse, assim... Cara, Gol da vitória. Pô, o gol da vitória, entendeu? O cara, ele pode fazer isso, entendeu? Não é desrespeito nenhum ao clube. Eu, pelo menos, não acho desrespeito nenhum ao clube. Se ele tivesse tomado um cartão amarelo e sido o segundo amarelo e tivesse sido expulso, tivesse sido vermelho, aí não, porque aí faz uma diferença pro jogo, né? Faz uma diferença pro time, né? Vai ficar mal visto. Mas, cara, o cara... Sabe, depois de tudo que ele passou, ele fez esse gol, que foi o gol da vitória, meu, ele tem que pôr pra fora mesmo, pode tirar a camisa, meu, pode mostrar ali o porte, que o cara tá bem, tá saudável, embaixo de chuva, embaixo do que vier, meu, o cara tá lá pra fazer gol. Não, e falando do Cueva, as assistências dele, você vê a inteligência dele, quando ele quer jogar o Cueva, não tem como ficar fora, né? O Cueva não tem como deixar no banco. Ainda bem que melhorou, passou aquela fase, que ele tava ali... que meio fazendo corpo mole e tal, porque você vê que ele naquele passe pro Prato, na assistência pro Prato, ele vem vindo assim, ele vai olhando para a esquerda ali, pro outro lado, e ele vai olhando e engana ali, né, porque ele dá o passe, o Prato já vem vindo, nossa, vai ali, volta aquele golaço do Prato. É o que eu falo, o Cueva é o típico jogador que ele sabe tudo o que tá acontecendo no campo 4 minutos antes de tudo acontecer, então assim, quando ele tá num momento dentro da partida inspirado, entusiasmado e ele sabe a diferença que ele tá fazendo ali, cara, o resultado ele vem, entendeu? Porque é um jogador muito diferenciado, como você falou, ele dá o passe no momento certo e na medida, entendeu? Não é que a bola ficou difícil, o Prato teve que dominar, se matar, driblar 2, tirar o goleiro e fazer o gol. Não, cara, pô, a bola veio tão ali com açúcar, o Prato ainda... Espera um pouquinho assim aquela manha do artilheiro pra, botar o corpo bem centrado pra não ter erro na jogada, sabe? Bate quase sem ângulo ali, um tiro pro gol, meu. Porque a bola tava macia pra ele, ele sabia que ele podia chutar daquela maneira. Então, muito mérito do Cueva nos 2 gols, 50% do gol pro Cueva. Aliás, eu acho que até que no segundo gol eu daria 50% do gol pro Suel, pro Maico, daria 25% do gol pro Cueva e 25% do gol pro Hernanes também, que o Hernanes, subiu de cabeça ali, teve uma participação muito importante na recuperação da bola ali, já com a retomada pro contra-ataque. Jogadores comemorando a vitória. Eu acho que o Cueva, vou ser bem sincera, eu acho que o fato da seleção do Peru tá numa fase boa, né? Porque desde 1982 que a seleção do Peru não classifica para a Copa do Mundo, eu acho que isso influenciou bastante no jeito dele jogar, na fase dele, no momento dele. Então, eu acho que é um jogador que, querendo ou não, a gente fala, nossa, tem que respeitar, você veste a camisa do São Paulo e tal, mas você acha que o jogador não sente? O jogador veste a camisa da seleção, ele quer vencer, ele quer estar no Mundial, ele quer fazer isso pro país dele, ele quer estar bem. Então, o Peru não estava ali num momento muito bom, tal, de repente foi lá, ganhou o jogo, com a chance de classificar para a Copa do Mundo, conseguiu classificar. Agora o Cueva vai arrebentar até o final do ano. Vamos eu torço, que uma coisa ajuda a outra. Eu torço para que o Cueva tenha bom desempenho e vá bem, sempre, assim, enquanto ele for jogador de São Paulo, no São Paulo, e se algum dia ele sair de São Paulo, para que ele também continue sua carreira com muito sucesso, porque o cara é espetacular, Ele joga muito. E eu concordo com você no que você está falando. O fato dele ter pouquinho agora, uma semana e meia, 10 dias antes, ter ido até o Peru, ter colocado ajudado a colocar a seleção dele na repescagem e ter esse entusiasmo do povo peruano, né? Ser acariciado realmente pelo povo ali, tá realmente nos braços no país dele. Pô, o cara, ele volta com outra motivação, outro entusiasmo. O cara quer mostrar lá o sucesso que ele tá fazendo aqui, entendeu? Porque, cara, queira ou não, na América do Sul, os países que tem Copa do Mundo, que são os maiores, é Uruguai, Argentina e Brasil. É isso. O Brasil é o que mais tem Copa do Mundo de todos do mundo, entendeu? Então, pô, se o cara tá... que mais participou e mais vezes conquistou. Então, assim, se o Cueva tá aqui no futebol brasileiro e ainda
tem o seu destaque dentro do futebol brasileiro, dentro do país que é o destaque na América do Sul, com certeza nos outros países da América do Sul vai ser falado o nome dele também, ele vai estar sempre sendo bem visto, sempre, né, sendo valorizado, e é importantíssimo para ele, para a carreira dele, para o país dele, e eu torço muito mesmo por ele, gosto de jogador assim, jogador inteligente para jogar futebol. E cada vez, encontramos menos desse tipo de jogador no futebol, não só brasileiro, mas mundial. Então é importante saber valorizar jogadores assim. É isso aí. Você falou também, antes da gente falar do Cueva, um pouquinho do Hernanes. Ele não vem fazendo os gols, né? Que ele vinha todo jogo, ele estava marcando um gol, mas ele tem participação, um papel fundamental, né? Não, o Hernanes é fora de série, né? O Hernanes, eu acredito que além dele ser o símbolo dessa recuperação do São Paulo, mais do que apenas o símbolo, ele é também peça-chave, porque ele, assim, a maneira como ele se doa em campo, a maneira como ele, briga por cada jogada, por cada bola, isso, cara, além de contagiar os outros, muda muita coisa no jogo. Então, não só a recuperação da bola para o contra-ataque para o segundo gol do São Paulo, mas assim, várias jogadas dentro do jogo em que o adversário está ali pronto para levar perigo ao gol do São Paulo ou pronto para fazer um arremate e ele vai e bloqueia a jogada na hora certa. Então, o tempo dele de bola e a contribuição que ele dá para o time é importantíssima. É importantíssima. Uma mistura de raça, né, que ele tem em campo, com vontade, com técnica. Com técnica e inteligência também. Muita técnica, inteligência, raça, força, que ele também tem muita força física. E mesmo com a idade mais avançada do que, vamos dizer, o futebol hoje é a média, também é muito rápido, muito veloz, muito vigor físico. E ele está realmente entregando, ele está se entregando, ele está fazendo mais do que poderia se esperar dele, sem dúvida. Acho que desde que ele chegou, né, ele jogou todos os jogos, né? Jogou todos os jogos, fez gols, deu assistência, Hernanes... Nosso profeta, ele é... É o que eu falei, é o símbolo da recuperação do São Paulo, é o Hernanes, o profeta. O profeta vem aí, né, arrebentando o nosso São Paulo, jogando todos os jogos... E ele falou aí da nossa torcida, né? Depois do jogo. É verdade. Ele falou que a nossa torcida aí é o principal, né? O que está fazendo o São Paulo no ano o principal fator do São Paulo no ano é a nossa torcida. Ele falou que o melhor de verdade do São Paulo no ano é a torcida. Vamos ouvir, gente? Vamos ouvir se ele falou isso mesmo. A torcida, vocês, torcedor São Paulino, vocês, de verdade, é a única coisa que positiva de verdade desse ano. Então, muito obrigado pelo que você tem feito mais uma vez. Cara, a torcida está fazendo algo surpreendente. Foi o que você disse, quando nós sofremos o gol, eles gritaram mais alto ainda, então isso nos empurrou. O time não sentiu o gol e o resultado é esse aí, a virada veio por parte deles. A equipe está de parabéns pela entrega, um jogo muito complicado e teve a maturidade de se manter mentalmente forte os 90 minutos para conseguir a virada. E parabéns à torcida que no momento que a gente tomou o gol foi quando mais apoiou e muito feliz pela vitória, hoje era importantíssimo. Uma superação pessoal sua também, né? Que voltou de viagem muito desgastado, com problemas físicos, não conseguiu treinar na véspera, mas foi pro jogo e jogou. Mas é o que a gente tem que conversar, olha, tudo pelo São Paulo. Corri um risco muito grande hoje, mas por esse grupo, pelos meus companheiros e pela torcida, vale a pena. Nossa, é muito lindo você ver a entrega, né, dos jogadores e da torcida, né? Você viu o que o Hernanes fala, o Sidão e o Petros? Nossa, é de arrepiar também, né? Nossa, tá aí, é sensacional. É o reconhecimento, eu acho que esse ano tá mostrando assim, o reconhecimento da torcida com o elenco. Você pode ter certeza que se fosse um elenco que não tivesse mostrando, podia até estar ganhando mais, tá? Mas se não tivesse mostrando o que o elenco está mostrando em campo, a torcida não ia comparecer. É verdade. E se fosse uma torcida, se tivesse indo 5 mil torcedores, 10 mil torcedores em cada jogo,
talvez o elenco também não conseguisse ter a força que está tendo, entendeu? Então é muito bonito de você ver essa troca, elenco e torcida. Eu acho que isso nesse ano está fazendo toda a diferença, você não acha, Mamãe? Elenco e torcida. Isso que você está falando é a chave da nossa recuperação, né? Daí, desde que começou essa união, assim, esse casamento, daí é que veio a força para tudo isso que está acontecendo com o São Paulo dentro de campo. Então, assim, a declaração dos jogadores realmente é de arrepiar e prova e mostra que eles estão de olho, cara, que eles, ouvem tudo que vem da arquibancada e eles, estão sentindo na pele a força que isso dá. E, cara, da torcida pro campo, a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a torcida, ela consegue olhar para os jogadores e entender a entrega do Petros estar jogando machucado, entender a entrega do Hernanes, se doando ao máximo, sabe? Entender a entrega do Prato, que, outros jogos não pôde fazer gol, mas fez jogadas que, né, alimentaram esse amor aí que a torcida tem por ele. Então, assim, Petros, cada um dos jogadores está fazendo a diferença nesse momento. Sidão, cara, assim, quem que quer saber de comentário, de comentarista que falou não sei o que do Sidão? Ninguém quer saber, A galera gosta de ouvir isso aí, entendeu? Sidão sai do campo e agradece a torcida, vira e fala, obrigado, entendeu? Estão de parabéns. É isso que a torcida quer ouvir. E a torcida olha pra ele e fala, também do mesmo jeito, cara. Obrigado, você é São Paulo, cara. Dá pra ver que você quer ser goleiro desse time, quer ser um jogador que faz a diferença por esse time em campo. E, cara, vem fazendo, entendeu? Vem fazendo, vem se doando. Cada jogo aí faz a diferença. É a somatória, é a sequência com que vai fazendo com que o resultado apareça cada vez mais, o desempenho de cada jogador apareça cada vez mais, e tudo isso é emocionante, tudo isso é de tirar o fôlego, de arrepiar, e só quem é São Paulino de verdade sente e sabe. Não, por exemplo, você pega o jogo, né? O São Paulo havia perdido contra o Atlético Mineiro quarta-feira. Torcida é assim, tá no jogo contra o Atlético Paranaense, virou a página e só apoia, entendeu? Não tem essa de vaiar, de ficar xingando, é apoio total, 100% da torcida, claro. Porque é o momento que não adianta, só o apoio vai adiantar nesse momento que o São Paulo tá passando e que tá ajudando muito. Aí o São Paulo, como você falou, esse apoio tá imenso, porque, num sábado à noite, de frio, de chuva, mais de 26 mil pessoas lá no Pacaembu, que não é a nossa casa, não é o nosso estádio, não tem o conforto que o Morumbi tem para cada São Paulino, é de tirar o chapéu mesmo pra nossa torcida, porque os caras são muito guerreiro, muito guerreiro. Eu, se estivesse no estádio, cantaria também torcida de guerreiro, não só time de guerreiro, porque eu acho que os dois estão sendo. Tá sendo maravilhoso. Agora a gente vai entrar na nossa enquete, né? Qual foi o jogador aí que foi o destaque na vitória contra o Atlético Paranaense? A gente vai começar com a opinião do Rodrigo Germano, que mora em Santos. Ele fala, na minha opinião, quem foi o destaque foi o Cueva, que está voltando a jogar o futebol de quando chegou no São Paulo. Você concorda, amor? Ele tá voltando mesmo? Com certeza. Germano, um abraço aí, São Paulino. Cara, Cueva, ele, jogo após jogo, ele prova o valor dele. E nessa partida também acho que ele foi o destaque. O Igor Henrique de Mauá, São Paulo, também fala. Cueva com certeza foi o destaque da partida. Raça e inteligência, mostrou para que ele veio. Eu acho que é isso, né? 2 assistências, né, cara? E assim... e além da inteligência, mostrando a recuperação, porque ele não fez um primeiro tempo de acordo com o futebol que ele tem. Dava para ver que em algumas jogadas ele ficou muito longe da bola, acabou indo parar do outro lado. Em outras jogadas, o passe não vinha para ele. Então, assim, em muitos momentos do primeiro tempo, ele não conseguiu se achar em campo. Então, parecia que seria um dia ruim para ele. E, no final, se tornou uma grata surpresa. E o Daniel, de Quixabeira, da Bahia, fala também que ele acha que o melhor em campo foi o Cueva. E ele queria ressaltar que alguns dias atrás ele criticou bastante o Rodrigo Caio e queria elogiá-lo, porque ele vem fazendo bons jogos, né, nos últimos jogos.
Você concorda também? Eu concordo com a opinião dele. A gente criticou também um pouquinho o Rodrigo Caio aqui, falou daquelas partidas que ele não estava vindo muito bem, mas eu acho que ele deu uma melhorada em campo. O que eu falo, de acordo com o que apresenta em campo, você vai analisar o que merece ser analisado. Então, quando merecer ser criticado, será criticado. E quando merecer ser elogiado, será elogiado. E o Rodrigo Caio, no momento, vem retomando a boa condição que ele tem de zagueiro, então merece ser elogiado, porque um jogador de seleção brasileira tem que ser respeitado, ele tem que ter o espaço para poder ter os seus momentos ruins e conseguir superá-los, entendeu? Agora, em outros momentos também, por exemplo, outros jogadores, como, sei lá, o Prato, também já sofreram muitas críticas, então tem que saber conduzir cada uma das coisas de acordo com que elas acontecem. É isso aí. E no nosso Instagram a gente teve opiniões, foi praticamente unânime, todo mundo achou que o Cueva foi o melhor em campo, mas também a gente teve, por exemplo, Danilo Carvalho fala que o Cueva foi um monstro sábado, a Débora Thalia fala que o Cueva foi o melhor no sábado. O Felipe Alves, ele fala, Petros teve uma atuação discreta, mas essencial. Também concordo, né? O Petros machucado, né? Ele não estava nem 100% em campo e conseguiu fazer o que ele fez. Não, o Petros também tem que ser reconhecido, assim como todos os jogadores do São Paulo, né? Arboleda, Militão, Júnior Tavares também está retornando com uma boa condição. Estou gostando do trabalho que ele está fazendo na lateral esquerda, voltando a ter alguns momentos parecidos com o que ele teve no Paulista, no Campeonato Paulista, no começo do ano. Então, assim, tem que reconhecer cada um dos jogadores pelo trabalho que vem sendo feito. O André Arnone fala aqui, e o Hernani, gente, com a roubada de bola monstra no alto pro segundo gol, a gente falou aqui do Hernani já, né? Não, o Hernanes é surreal, O Hernanes é um jogador totalmente diferenciado e para mim também foi um dos destaques da partida de ontem. O Victor Braus fala aqui também que é o Cueva, já havia muita expectativa sobre ele antes do jogo e foi decisivo. A Daísa Pereira fala que é o Cueva. O André Cortinhas, acho que o Arboleda está jogando muito bem, até porque o momento do Rodrigo Caio não é dos melhores, mas nesse jogo o Cueva se dedicou ao extremo, né, como todos. O Arboleda também eu gostei, né? Gostei dele ali na zaga, como sempre. Gosto muito do Arboleda, sempre falo aqui. É isso aí, o Arboleda tá bem também. Claro que, nenhum ser humano é perfeito, mas assim, dentro da capacidade que tem, também, junto com o Rodrigo Caio, estão conseguindo formar uma dupla ali e passar mais segurança para o torcedor são paulino, o que não vinha acontecendo anteriormente com a zaga anterior. A Deusana fala aqui que acompanha a gente. Deusana, um beijo para você, que sempre está com a gente. Ela fala, o Cueva com 2 assistências para os gols foi o destaque. O Chris Fitt fala, o Cueva jogou muito sábado. É praticamente unânime, né? Todo mundo aqui falando do Cueva. Aí o Lu Motti fala aqui, o time todo com certeza, Petros e Hernanes destruíram, Prato raçudo demais e Cueva um gênio, Maico Suel melhor que o Lucas Fernandes. É o que o Gustavo falou, né? Será que ele vai entrar agora de titular no lugar do Lucas Fernandes? O que será que o Dorival vai optar, né? Ele pode ser titular, porém precisa ver como que é a condição dele física ainda, né? Isso é um fator que, vamos dizer, só a delegação do São Paulo, só a comissão técnica pode avaliar. Então, poxa, o cara é forte, é grande, tem um físico bom, ótimo, mas isso não significa que o cara esteja preparado para dar o máximo nos 90 minutos, entendeu? Às vezes o Lucas Fernandes está num momento de preparação física que ele está melhor do que o Michael Suel. Então temos que saber respeitar a decisão da comissão técnica e apoiar todos. Eu gosto também muito do futebol do Lucas Fernandes, acho que ele é muito inteligente, já deu muitas glórias para o São Paulo e ainda pode dar muito mais. Então, assim, tá no momento em que o jogador começou um trabalho, começou a ficar de titular, começou a dar certo, começou a ajudar o time a abrir os espaços para criar jogadas. E aí você pega e saca o cara, também às vezes não é o momento, entendeu? Então, assim, não importa quem a comissão escolher, nós temos que dar o nosso apoio. Isso é o mais importante.
terminando aqui com os nossos torcedores, o Murilo, do Clube Bem Amado. Sigam o Clube Bem Amado, que é o nosso amigo, o nosso Instagram do nosso amigo Murilo. Um grande abraço aí pro Murilo, nosso amigão, já esteve aqui no programa, muito importante a página dele também. Muito legal. Ele falou aqui, difícil. Os 3 foram os caras do jogo, o Prato, o Michael Suel e o Cueva. Mas o Michael Suel e o Prato só empurraram a bola pro gol. Devido às belas assistências, eu voto no Cueva. Como a gente estava lendo as outras mensagens aí, acho que ficou meio unânime que o cara do jogo contra o Atlético Paranaense foi o Cueva, né? É isso aí. O Diego Colombini também o Cueva, o Michael Oliveira o Cueva, Aninha Maria o Cueva e a Aniele, Cueva e Prato foram muito bem, mas o destaque foi o Michael Suel. Um destaque pro Michael Suel. Legal, legal. Comentário, Aniele 91. É o que eu falei, o Michael Suel, assim, foi emocionante o fato dele ter feito o gol, né, pra ele, porque, ele precisava disso pra ele mesmo, né, um momento de recuperação. E foi emocionante também para a torcida poder ver ele fazendo gol, primeiro gol com a camisa do São Paulo. Então, isso foi muito legal, merece seu destaque. Como eu falei, fica difícil de você definir quem é o destaque dessa partida, porque coletivamente todo mundo foi bem, foi um momento de muita entrega e superação do time. Mas, para mim, Gustavo, Cueva foi o nome do jogo pelas 2 assistências ali perfeitas. Eu posso falar que pra mim o nome do jogo, os nomes do jogo foram os 3? É difícil, né, escolher. Mas dá logo pros 12, pros 11 mais o Dorival, ou pros 13, pros 12, os 11, o Dorival e mais a torcida. Mas é muito difícil, mas é que o Cueva já vi ele fazendo o que ele fez, entendeu? Agora é verdade. O Prato também, agora o Michael Suel eu não tinha visto, então eu voto do Michael Suel, porque o primeiro gol, como diz a Ana, que a gente nunca esquece. Tá, né? Ótimo, então, pra você então, o Michael Suel. Pronto, eu voto do Michael Suel. Fechado. E agora, mudando um pouquinho de assunto, que a gente tem pouco tempo, a gente só vai fazer um breve comentário do que a gente acha do possível retorno do nosso craque, né? Nossa, se o craque voltar, tá até gaguejando aqui de tanta emoção. Tomara que ele possa voltar, né? Parece que o Leco já deu entrevista e falou que se ele quiser voltar, o São Paulo vai aceitar, né? Com certeza para 2018. Eu sei que o momento não é um momento, né, muito oportuno pra gente falar da volta dele, mas como ele já disse que não continua no Orlando City, já fez até a partida de despedida, chorou, a gente vai comentar um pouquinho. 2 coisas que eu vejo com a volta do Kaká. A primeira que eu vejo é as mulheres começando a gaguejar. E a segunda que eu vejo é aquela minha lembrança de que quando ele encosta na bola dentro do Morumbi, você ouve aquele gritinho fino da mulherada toda. Como é que é? Aí o Lucas com o Kaká, porque o Kaká postou rapidinho, né? Postou uma foto dele no Orlando City se despedindo e tal, e o Lucas comentou, pronto, agora você já pode voltar pro São Paulo. Vixe, então a gente tá com o apoio do Lucas ainda por cima, né? Só monstro, né? Pra falar do outro monstro, porque, esses 2 aí, cara, podia voltar junto, Lucas. Volta com o Kaká. Se voltasse vocês 2... O Lucas Moura, o dia que ele voltar, assim, ele tem uma cadeira cativa lá na casa do Casal SPFC, tá convidado já pro churrasco, para o que mais ele quiser lá, que o cara é muito parceiro. Mas o Kaká é, assim, um jogador fora de série. Claro, né? Tava brincando aí anteriormente, falando sobre as expectativas da mulherada. Mas, cara, ele como jogador, ele teve o seu momento. Em 2007, teve o auge da carreira, conquistando o Mundial Interclubes com o Milan, melhor jogador do ano, bola de ouro. É um cara que, assim, ele já atingiu tudo que um jogador poderia atingir na carreira. Mas ele é um cara que, assim, a identificação que ele tem, não só com o clube, com esse escudo aqui, São Paulo Futebol Clube, mas, assim, a identificação que ele tem com a vida do paulistano, do torcedor são paulino, mas que mora aqui em São Paulo, é uma coisa muito grande. Um cara que, cresceu aqui no bairro do Morumbi, entendeu? Que, né, tem a sua família toda aqui em São Paulo. É um cara que, assim, ele vem aqui, não é que, assim, você fala, vai demorar 3 meses pro cara se adaptar e o cara não vai se sentir em casa. Assim, o cara não tem outra casa, entendeu? A vida dele é o Morumbi, a vida dele é o São Paulo Futebol Clube. Então, assim, ele retornando,
já é, assim, 80% a mais de brio pro clube. E aí, futebolisticamente falando, deixa ele vir, deixa as coisas acontecerem pra gente ver onde dá, entendeu? Tem fator-idade, né? Que ele tá com 35 anos, no ano que vem ele vai fazer 36, mas eu acho que... Ele pode jogar com 53, que ainda assim é um nome. É um nome que não tem como... Acho que nenhum São Paulino, acho que também é unânime, não tem como nenhum São Paulino falar, ai não, eu não quero que o Kaká volte porque ele tá com idade já, isso aí não vai jogar, não tem como. O cara é sensacional. Só o nome dele já... Não, o cara é sensacional. É claro que o nome não entra em campo, é o que o jogador é, mas assim, ele como pessoa, entendeu? Ele é sensacional. Assim, existe, como ele mesmo fala, e até a própria diretoria do São Paulo, independente de qual seja, existe uma ligação institucional entre São Paulo e Kaká. Né? Mas, além disso, existe uma coisa, vamos dizer, pessoal, que é ele, Kaká, o menino que ele é, o bom menino que ele é, entendeu? Esse cara, dedicado a Deus, esse cara, sabe, que tem uma fé maior, que acredita fazer as coisas de bom grado, acredita fazer as coisas pro bem. Então, existe uma característica pessoal nele com que cada torcedor, cada família São Paulina se identifique e se espelhe muito. E eu não tenho dúvida que os outros jogadores, né, do São Paulo no elenco, seja quando ele estava em 2014, ou seja quando ele estava na sua primeira passagem ainda menino, todos sabem reconhecer isso, todos sabem enxergar isso nele. Então, cara, quando a gente tem o Kaká perto... É uma alegria, assim, muito grande. Nós que já o conhecemos pessoalmente, né? A gente pode dizer por nós mesmos, cara. Tá do lado do cara é um momento especial, assim, sem dúvida. É uma experiência. Poder conversar ali 3 minutos com ele é uma experiência que você leva pro resto da vida. Eu acho que ele pode fazer um papel um pouco do que o Lugano faz hoje, né? Mas jogando bola, porque o Lugano, você vê, ele não entrou praticamente nenhum jogo nesse ano. No ano passado jogou muito pouco, né? Com o Rogério, o Lugano ainda entrou um pouco mais nesse ano, né? No primeiro semestre. Mas agora, no segundo semestre, já não vem sendo tão aproveitado. Mas é um jogador, né, um ídolo de extrema importância, né? O Lugano, eu vejo Sim, ele muito com importante certeza. hoje, dando os conselhos. Não, no próprio jogo ajudando, contra o Atlético Paranaense, força. ele estava suspenso por causa de cartão e ele subiu, ele foi até a beira do campo ali, na entrada, na escada que saía do vestiário para o campo, foi lá dar a última palavra, a última força para os companheiros, porque faz parte do time, ele se sente integrado e fazendo a diferença, e ele faz mesmo. Eu acho de extrema importância ter nomes desses grandes ídolos no São Paulo, ainda que não joguem muito, o que eu acho que não vai ser o caso do Kaká, que eu acho que ele vai jogar mais, mas mesmo que não jogasse muito, ou que não jogue muito, eu acho que é de extrema importância. A gente vê vários jornalistas criticando, falando, nossa, porque o Lugano, porque voltou velho, porque não sei o quê, porque o Kaká, né? Mas é porque talvez eles quisessem ter um ídolo, né, no clube deles, que eles não tenham, e voltando, né, terminando a carreira no clube do coração, que eles tanto amam, né? Sim, então sim. A gente como torcedor, é a maior alegria do mundo ver Lugano voltando, Kaká talvez voltando aí pro ano que vem. Hernanes voltando. Hernanes também, que veio voltou agora esse ano. É muito maravilhoso, né? Imagina um dia poder ter de volta também Miranda. Lucas, né? Poder ter Lucas de volta. É o tipo de coisa que qualquer torcedor que tenha jogadores no seu time que já conquistaram e vem o retorno, gostam. Não tem como dizer que não gostam. É isso aí. E a gente vai terminando mais um programa do Casal SPFC. Muito feliz, né, com essa vitória aí no sábado, diante do Atlético Paranaense por 2-1, e na torcida aí porque o São Paulo continue bem aí nessa semana e que a gente volte na próxima semana melhor ainda do que a gente está agora, hein? Com certeza, vamos nessa toada, torcida tricolor, continue com o apoio maravilhoso que cada um de vocês está fazendo muita diferença. Muito obrigado a todos que nos assistem, uma boa noite, uma ótima semana. Dali São Paulo! Boa noite, vamos São Paulo!